É o Vida e Saúde no ar, tá começando só agora. Você seja muito bem-vindo. Você vai aprender junto comigo aqui mais uma dica sobre primeiros socorros. Hoje a gente vai falar sobre como socorrer um paciente, alguém que está sofrendo de um ataque cardíaco. Nós também vamos falar sobre um sódio na alimentação. Você sabe o tanto de sódio que você consome, você sabe se ele é realmente necessário para você, você sabe se você anda consumindo demais e os prejuízos que isso pode trazer para a sua saúde. Tudo isso no Vida e Saúde de hoje. Nós também vamos conversar um pouquinho sobre hérnia de disco e você que já sofreu, você que sofre com essa dorzinha, sabe da importância que precisa dar para prestar atenção sobre postura, prestar atenção sobre como você pode tratar melhor o seu corpo, fortalecer a sua coluna. Tudo isso no Vida e Saúde de hoje que está começando agora. Você sabe que Vida e Saúde está acontecendo aqui, mas quando o programa acabar você pode acessar a gente através do Facebook, você pode também entrar no nosso blog, novotempo.com/Vida e Saúde. Lá tem os nossos parceiros, lá tem receitas, lá tem programas anteriores onde você pode rever algumas dicas e você pode também mandar sugestões para a gente, suas dúvidas. Muitas das pautas aqui dos nossos programas são feitas por você, porque a gente quer realmente te ajudar a resolver algum problema, ajudar a resolver alguma situação aí que talvez seja complicada para você e que os especialistas podem te ajudar a resolver de uma maneira mais simples e, o mais importante de tudo, mais natural. Bom, quero convidar aqui agora, quero dar as boas-vindas, na verdade, para Leila Marques. Tudo bem, Leila? Tudo bem, prazer. Leila, prazer ter você aqui com a gente de novo. Na verdade, a Leila está aqui com a gente durante toda essa semana fazendo um especial sobre primeiros socorros. Isso. E olha, como tem sido bom, viu, Leila? A gente aprende que fazer a coisa certa na hora certa pode fazer toda a diferença. Com certeza. Hoje a gente vai falar sobre como socorrer alguém que está sofrendo um ataque cardíaco, um infarto. Isso, um infarto. Primeiro de tudo, como é que a gente define que alguém está sofrendo um ataque? Como que eu sei, olhando para a pessoa? Se você está ao lado da pessoa ou você está vendo a pessoa, a primeira coisa que a pessoa faz, ela põe a mão no peito. Tá. Ela sente a dor, ela empalidece e cai. Cai. É rapidinho, ela tem uma dor Ela forte. tem uma dor forte, se você ouvir um grito, né, alguma coisa, ou no banheiro, ou mesmo no quarto, corra, às vezes pessoas de 45 anos. Né? Tem sido, infelizmente, tem sido cada vez mais cedo, né? Cada vez mais cedo. Tem tido muito infarto, né? Até pela alimentação, tudo. Então você corre e veja. Se a pessoa ela já não caiu, consegue falar nada, ela não consegue mais reagir. Ela pode gritar de dor. Tá. É uma dor muito grande que tem. Ela sente uma dor. Você vai correr, vai colocar ela no chão, num lugar duro, tá, né? Vai ver o pulso carotídeo, né? Nada de oferecer água, chacoalhar. Viu? Parou, tá no chão pálido, às vezes arroxeado. Você vai ver pulso carotídeo e vai fazer a... Tá, eu verifico. Se não tem o pulso, não o que tem acontece? Pulso, você precisa iniciar a RCP, que primeiro é a massagem cardíaca. Tá. Né? A gente já fez aqui uma vez essa manobra, só para relembrar, qual que deve ser a postura certinha. Então, primeira coisa você falou, um lugar plano, não pode ser em cima do colchão, por exemplo. Não pode ser em cima de colchão, de cadeira, tem que ser lugar firme. Duro, firme. Puxa da cadeira, põe no chão, deita no chão. Cuidado para não bater a cabeça, né? Para não causar porque um ele dano já pior. caiu, tá, né? Você vai proteger a cabeça da pessoa, vai colocar ele numa estrutura, vai alongar os braços da pessoa. Você alonga os braços, porque daí você vê toda a veia que fica por baixo desse osso da clavícula, ela fica certinha. Aí você vê o pulso, são 10 segundos. Você não sentiu? Você já vai começar a manobra. Então a manobra, olha, vamos ver como é que a Leila está fazendo. Então você coloca uma mão sobre a outra. Eu não tenho um manequim aqui. A gente já fez essa manobra aqui, dá para você acessar no nosso blog. Então você vai... Viu o pulso carotídeo? Tá. Simula o que você está fazendo aqui nessa mesa. Tá, o corpo está aqui, eu vejo o pulso carotídeo, não tem pulso. Aqui nós temos o osso tifoide, logo abaixo da costela, acima tipo do umbigo, um buraquinho, assim. acima do estômago, você sente uma pontinha
que é o osso. Eu tenho que localizar esse osso. Eu tenho que localizar. Põe os 2 dedos e é aqui que eu vou colocar a minha mão. Dessa forma. Então põe a mão assim. Aqui. Tá. Nada. Você vai ajoelhar no chão. Uma maneira que você acha até estranho. Você empina o bumbum. Você acha que não é importante, mas a sua Porque essa postura você está jogando a força pra certa. cá. É a certa. E você vai afundar o tórax da pessoa pelo menos 8 centímetros. Se você, Importante, então, não é uma massagem superficial, você precisa estimular vigorosamente. Pessoas com mais idade, às vezes dá fratura de costelas. Né? Pessoas mais jovens, não. Só sentem a dor depois. Mas o importante é, a primeira coisa é a circulação. Tá. Para levar o oxigênio para o cérebro, para não... Tá, para não dar mais morte. Enquanto isso, você pede ajuda para alguém para chegar um socorro mais específico. Enquanto isso, você já vai ligando para uma ambulância e não para de fazer a massagem cardíaca. Então tá, isso que eu queria saber, Leila. Enquanto a pessoa tá, se eu localizei, se eu conseguir achar o pulso, continua fazendo a massagem mesmo assim? Você continua fazendo a massagem. Até chegar ao socorro? Se você não consegue pulso, se você parou, não consegue, você continua até chegar ao socorro. Tá. 45 minutos é muito cansativo, mas se você fizer 45 minutos, essa pessoa pode sobreviver. Olha só. Aconteceu isso no lugar onde eu trabalho. Uma coisa assim, ele... Tô com dor no peito, chegou andando, eu preciso ser atendido, caiu, foi levado, foram 45 minutos de massagem. Então você tem que revezar. Seria interessante... Faz um pouco, porque é uma força muito grande, né, Você Leila? depende de força e até condicionamento mesmo, né, para você fazer. Tá certo, respiração. gente. Leila, obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente, ensinando. Obrigada. Olha, ela já falou então, nada de líquido, água, nada para beber. Faz a massagem, eu desobstrui, alonga e faz essa massagem até chegar ao socorro. Eu acho que é fundamental isso, né, É a Leila? primeira coisa. Obrigada, Leila. Amanhã ela vai estar aqui com a gente falando mais um pouquinho sobre... Ela vai falar sobre choque elétrico amanhã, né, Leila? Obrigada. Agora a gente recebe aqui a doutora Nilvânia Barbosa. Pode chegar aqui. Ela vai falar pra gente sobre... Tudo bem? Tudo bem. Vai falar pra gente, por favor, pode sentar. Sobre o excesso de sódio. Gente, eu acho que é uma coisa muito comum que está acontecendo. O excesso de sódio na alimentação tem se tornado assim um fator muito preocupante. As autoridades estão preocupadas, as famílias estão preocupadas. E parece que também, ao mesmo tempo, além de... Ele é preocupante, mas ao mesmo tempo parece que a gente enfrenta cada vez mais dificuldade para encontrar alimentos, principalmente os práticos, que sejam livres ou que tenham o sódio como ingrediente moderado. Infelizmente, a alimentação hoje industrializada, ela está assim repleta de sódio. E isso tem levado as pessoas a aumentarem o risco de infarto, problemas renais, mesmo insônia. Então, está relacionado também com o excesso de sódio. O mais comum que a gente ouve falar é a hipertensão, que é o aumento da pressão arterial. E isso também traz outras consequências, como você falou, um ataque do coração. As cardiopatias estão relacionadas, né, com a hipertensão. Então, para que você tenha assim, um equilíbrio na sua alimentação, o ideal é realmente ter uma alimentação mais natural. Porque nos alimentos naturais, você encontra o sódio que você precisa. E com uma quantidade equilibrada de sódio, que a recomendação hoje é de até 6 gramas de sal por dia. Tá. Né? Como que a gente relaciona sal e sódio? Porque o sódio, ele está no sal, né? Então, 1 grama de sódio está em 250 miligramas de sal. A gente precisa fazer esse cálculo porque é importante você saber o tanto de sal que você está usando, vai refletir no tanto de sódio que você está assimilando. Então, a recomendação hoje é de 2,4 gramas de sódio por dia. Tá. Né? Ou seja, 1 colher de chá de sal. Isso seria o ideal, né? Então, na alimentação que
que você faz em casa... Durante o dia todo, gente. Né? Essa uma colher de chá é pro dia todo, é pro pro almoço, dia todo. café e Exatamente. jantar. Então, vai ser dividido para o número de pessoas que está na família, né? Estão na família. Agora, se você ainda usa alimentos industrializados, então você tem que fazer o cálculo também. Pode extrapolar na quantidade de sal, de sódio na sua alimentação, né? É interessante que é o seguinte, olha, a gente quando estava preparando aqui nossa conversa, a gente discutindo um pouquinho que rumo que a gente ia tomar, você falou uma coisa muito interessante, doutora, que a gente precisa do sódio. Ele é fundamental para o nosso corpo. O que ele faz para o nosso corpo? Sim, o sódio, ele é fundamental porque ele controla, através da bomba sódio e potássio, né, o fluido corporal do nosso organismo. Então, a condução dos impulsos elétricos, nossos nervos e músculos, eles necessitam do sódio, mas na quantidade certa. Ideal. Né, ideal. Hoje, os brasileiros estão consumindo já, a recomendação é de 6 gramas diária de sal. Eles estão consumindo 12 gramas diariamente. Uau, então, o dobro. Então, as patologias estão aumentando drasticamente, né? E os americanos também. Inclusive, a Universidade de Harvard, ela lançou recentemente uma pesquisa preconizando a ingestão de 1,5 gramas de sódio por dia. Quer dizer, então está abaixo do que... Diminuindo, porque hoje a recomendação é de 2,4. Então eles já estão abaixo. Diminuindo, porque realmente a indústria tem assim exagerado, né, na ingestão. E a alimentação toda, o fast food, né, as redes de fast food. Os congelados. Os congelados, né? Então, hoje nós temos assim que uma grande rede de fast foods, um sanduíche, um dos mais vendidos, ele está, um sanduíche de 219 gramas, ele contém 1.007 miligramas de sódio. Uau! Quer dizer, uma pessoa, ela está numa refeição, na verdade, não é nem a refeição completa, só no sanduíche. Só no sanduíche, né? Aí, sem contar o refrigerante, sem contar a batata palha. A batata frita, na verdade, né? Que tem mais, uma batata média, 221, né, miligramas de sódio, mais o refrigerante, né? Então, você já vai assim, somando tudo isso, você acaba extrapolando no ideal, né? Nem sempre a gente consegue olhar nos rótulos. Por exemplo, um alimento pronto já para o consumo, a gente não tem costume de olhar no rótulo para saber a quantidade de sódio presente ali. Mas normalmente os alimentos que a gente compra no mercado, que a gente vai preparar em casa, a gente precisa adquirir o hábito de ler o rótulo e descobrir o que você está consumindo em casa. Porque às vezes a gente tem aquela mania de consumo ingênuo, né? Mas é muito importante isso. Como os rótulos, eles são muito importantes e você deve realmente atentar para eles, né? E, de preferência, valorizar a alimentação preparada em casa. Porque às vezes aquele hábito, né, de ligar para algum lugar e pedir por um alimento, é prático, mas o prejuízo depois é alto. E também, sim, uma continha fácil para você que está em casa, né? Tá. 1 quilo de sal, tenta dividir quanto tempo você consome 1 quilo de sal. Então, família toda. A família toda, né? Então, quantas pessoas tem na sua família? Então, 1 quilo de sal tem 1.000 miligramas. Você vai dividir pelo número de dias. Se em 30 dias você consome 1 quilo de sal, você vai ter uma divisão de 33,33. Tá. Aí você divide esse número pelo número de pessoas. Se é uma família de 4 pessoas, você vai ultrapassar. Se você consome esse 1 quilo de sal em um mês, você estará ultrapassando a recomendação. Vai dar mais ou menos 8,30 alguma vai coisa. estar ultrapassando, né? então. Você vai estar ultrapassando. Então essa conta é legal. Faz aí o tanto de sal que você gasta por mês, divide pelos dias do mês, obviamente, né? E pelo número de pessoas da família. Para saber se você está consumindo exageradamente ou não. E fica atento que esse é só o sal da cozinha. Fora os outros itens que você consome industrializados. Né? Ivane, obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente, viu? Eu que agradeço. Vida e Saúde vai para um rápido intervalo. Na volta você confere aqui como tratar, como prevenir, como lidar com o problema da hérnia de disco. Em um minutinho a gente já volta.